no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Vamos falar agora no Revista Justiça com a reabertura das áreas comuns dos condomínios. Quais os procedimentos os síndicos devem seguir e se os condomínios, ou os condôminos, melhor dizendo, eles precisam ficar atentos em quais situações eles precisam ali até fiscalizar isso. Convidamos para tratar disso e sobre a boa convivência entre os condôminos o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Gabriel Chavegatti. Doutor Gabriel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço aos nossos ouvintes da nossa Revista Justiça. Vamos lá então, doutor Gabriel. Como é que se deve dar então esta reabertura dos espaços comuns dos condomínios, já durante pandemia, né, que estamos tendo várias situações em que a volta das atividades estão sendo normalizadas? Sérgio, o ponto principal é que nós tivemos um início de processo de fechamento que passou de uma forma muito atropelada, com síndicos tomando decisões que não tinham respaldo, e agora nós temos um processo de reabertura. Esse processo de reabertura, ele precisa ser estudado, e especialmente ele precisa ser aprovado junto à Assembleia do Condomínio. Isso é o ponto mais importante. Então, nós não temos mais a urgência que tivemos para o fechamento. Nós temos agora, sim, um prazo específico. Então, nós vamos, aos poucos, realizando um processo em fases, com observação se os condôminos estão ou não tendo contato com o vírus, para restabelecer novamente o convívio comum. A princípio, cada estado, como o STF decidiu, cada estado, cada município e a federação têm responsabilidades conjuntas de restabelecer normas para o combate ao coronavírus. Então, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o estado fez uma regulamentação de fases de reabertura. Aqui no DF nós não temos isso. Nós temos a obrigação, por exemplo, de utilização de limpeza contínua. Nós temos a obrigação, por exemplo, de fiscalização sobre os usos das áreas comuns, mas nós não temos uma obrigatoriedade de fechamento ainda. E nesse caso, o síndico, então, doutor Gabriel, ele tem poderes para definir essa proibição e também a reabertura das áreas comuns precisa passar em assembleia, isso antes ou não? Isso. Em teoria, o síndico deveria tomar as posições que fossem urgentes, tomar as decisões que fossem urgentes e necessárias. Mas, depois do veto que o presidente fez na Lei 14.010, o presidente entendeu que a Assembleia é que é realmente o ente do condomínio válido para o ente legal responsável para definir essas regras. Então, sim, ele tem que estabelecer em Assembleia. Lembrando que agora, a partir dessa regulamentação nova, a Assembleia pode se dar de forma virtual, pode se dar com regras que sejam feitas com mais agilidade e facilidade. Então, a base é o melhor dos mundos. Crie um grupo de estudos, convide os médicos, convidem os condôminos responsáveis, entenda toda a pandemia, se baseie em estudos científicos dessa situação, verifique eventualmente a necessidade de fechamento ou refechamento numa situação dessa. Mas sim, passe pela Assembleia, passe pela votação da maioria sobre aquilo que deve ser feito ou não. Vamos a outra situação, até aproveitando que o senhor está conosco aqui, essa relação condomínios, né, condôminos, síndicos, a relação entre os vizinhos. Até tivemos um caso recente, que foi até divulgado pela imprensa, saindo um pouco dessa área aí da pandemia, mas tem a ver também porque a pessoa está ficando muito tempo confinada dentro dos apartamentos. Uma notícia em São Paulo, um vizinho, ele jogou gás tóxico naquele apartamento do vizinho ao lado que estava sendo reformado por causa do barulho. Este gás tóxico acabou afetando a saúde ali dos trabalhadores que estavam quebrando, fazendo a reforma naquele imóvel. Como é que deve agir o vizinho, então, atingido por este barulhento vizinho ao lado? O morador deve agir tendo um vizinho muito barulhento, hein, doutor?
Essa pergunta, Sérgio, nos faz lembrar da importância que o direito tem em todo esse nosso global, esse complexo dessa situação pandêmica, né? É muito importante que as pessoas lembrem que a lei resguarda casos bem específicos para o uso da força como um ato discricionário. A lei não permite que as pessoas atuem de acordo com o seu próprio direito, no abuso, no uso arbitrário desse direito. Somente em alguns pequenos casos, por exemplo, mas certamente para resolver uma situação de barulho ou de sossego da relação de vizinhança, certamente esse não é uma das possibilidades da lei, e ainda mais com gás tóxico, colocando pessoas, terceiros envolvidos, né, em situação de risco. Isso certamente é um crime e as pessoas não devem efetivamente fazer isso. O que nós temos na situação é o condômino que está dentro de casa, e nessa situação cresceu muito esse quadro, a pessoa está dentro do próprio lar, com um vizinho barulhento, tendo ali o que o Código Civil defende, que é o sossego, a saúde e a segurança atingidos, ele deve buscar uma reparação ou até mesmo uma liminar que impeça o ato, colocando ali as suas razões do porquê não deve ser. Uma pandemia, muitas pessoas entraram em home office, criaram esse ambiente de trabalho dentro de casa, então a convivência dentro de casa está muito maior. Eventualmente, numa situação dessa, a gente pode pensar que melhor seria postergar um pouquinho aquela obra, postergar pelo bem dos vizinhos, pelo bem do sossego daquele ambiente condominial, né? Então, mesmo nessa situação, nós temos que pensar que o vizinho barulhento não está correto, mas o vizinho que se sente atingido tem que buscar a atuação judicial, seja para proibir, seja para obter uma indenização. É através da justiça que a gente vai ter uma solução pacífica para o caso. Neste caso, o condomínio, o estatuto do condomínio, as normas do condomínio também não podem proibir esse tipo de reforma tão barulhenta, que decibéis cheguem a 80, 90 decibéis, por exemplo? Sim, é possível que o condomínio tenha uma regulamentação, mas o mais normal é que o condomínio tenha uma regulamentação com horários específicos, até mesmo porque o condomínio não vai proibir razoavelmente, né, não deveria ter nenhuma regulamentação proibindo uma realização de obra dentro do prédio. Não era razoável isso antes da pandemia. O que pode ser feito numa assembleia é uma regulamentação momentânea, temporária, para em determinado período, e aí nesse período de pandemia, para que não houvessem obras durante dias específicos, e aí você tem, ou sei lá, reduzir ainda mais esse quadro, reduzir ainda mais esse espaço temporal na possibilidade de reformas. Aí sim você poderia. Mas a justiça aqui do TJDF já definiu em alguns casos, o TJ de São Paulo também, já definiu em alguns casos em que foi possível sim a indenização, considerando a situação da pandemia, considerando que as pessoas estão mais dentro de casa, e aí sim, a medição, e esse é um ponto importante para falar, nesses processos, a medição do volume do barulho, ela é importante. Então, a pessoa que se sente ofendida, o primeiro passo que deve fazer é começar a configurar provas de que aquele volume ele é extensivo, que ele é realmente muito alto, que atrapalha o seu sossego, que ele não é dentro de um limite razoável. E o condomínio, ele tem o dever de fiscalizar até prevenir uma situação como essa ou não? Sim, o condomínio tem o dever de prevenir, especialmente se ele está dentro se ele está regulamentado dentro daquelas horas. O condomínio, o síndico, tem o dever de verificar se estão sendo cumpridas. O que ele não tem o poder, e aí como eu disse, né, de proibir como completo a realização de obras. Ele vai estabelecer dentro da Assembleia, e aí o síndico fiscaliza o que foi estabelecido dentro da Assembleia. Ele não pode criar a norma, e isso é uma situação
digamos, o síndico entende por si só, não porque isso foi estabelecido em assembleia, ele entende por si só que aquela obra não deveria ocorrer num período de pandemia. O síndico não tem esse poder de definir por si só que aquela obra não deveria ocorrer, ou até mesmo criar novas regras, como a gente encontra muito, só podem entrar 3 pessoas, regras como não pode usar uma maquita, pode fazer as perfurações todas à mão, enfim, essas regras, pequenas regras, que não são definidas em assembleia, o síndico não tem o poder nem de instituir, nem de fiscalizar. Ele deve sim buscar uma reação coordenada com a assembleia realizada e dentro dos limites de razoabilidade, que no caso da pandemia estão um pouquinho mais curtos. A gente tem que entender que as pessoas estão realmente em casa e merecem o seu sossego. Até recentemente acompanhei uma situação de um conhecido que ele teve que entrar na justiça para parar o barulho, porque a pessoa embaixo estava demolindo o apartamento embaixo e estava lá em home office ele, a esposa, as crianças, né, uma filha em idade escolar também fazendo teleaula e não conseguia. O condomínio não pôde fazer nada e teve que entrar na justiça e teve um mandato de segurança para conseguir, então, suspender essas obras até o fim da pandemia. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça. Pois não, doutor Gabriel, que teve uma falha na comunicação. A atuação vai ser muito forte em liminares. Exatamente. Falamos no quadro Direito Imobiliário sobre a reabertura das áreas comuns dos condomínios, também falamos sobre essa situação de barulho, obras em plena pandemia, com o doutor Gabriel Chavegatti, especialista em Direito Imobiliário. Doutor Gabriel, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e nessa live também pelo Instagram. É um prazer, Sérgio, é um prazer estar com vocês hoje e sempre. Agora em Brasília, 9h.